2, a partir do verso número 42, lemos assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Você pode me abençoar nesse momento? Estenda suas mãos, peça para que Deus fale com você nessa noite, através da minha vida. Espírito Santo, eu não quero ser barreira para o teu agir. Faz comigo o que o Senhor quiser, porque eu sou teu. Em nome de Jesus, que a mensagem que está no teu coração, na agenda do céu sobre o dia de hoje, para esse povo que se faz aqui presente, seja passada da maneira que deve, meu Pai. Que tudo aquilo que é impedimento no nosso meio, distração no nosso coração, caia por terra, para que o nosso canal de comunicação com o Senhor esteja limpo. E quando o Senhor nos falar, nós tenhamos a coragem de obedecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, deixa eu compartilhar com vocês uma alegria. A alegria de estar em uma comunidade que dá liberdade para o Espírito Santo agir. Com o passar dos anos, caiu a ficha para algo que a gente que é religioso, a gente coloca muitos moldes no agir de Deus e muitas barreiras para que Deus haja no nosso meio. E como é gostoso a gente estar num ambiente, como aconteceu agora há pouco, né? Desse alinhamento. A Jennifer acabou de falar um negócio ali no meu ouvido e de repente a Patrícia aqui começou a fazer. Eu vou um pouco além disso. A mensagem dessa noite é sobre uma igreja movida pelo Espírito Santo. E como é que foi feito toda a condução do ministério de louvor aqui nessa noite? Irmãos, isso não é combinado. Houve um tempo que a gente combinava, que passava a mensagem e uma pessoa fazia uma ordem de culto baseado naquilo que seria a pregação do pastor, etc e tal. Não foi nada combinado. A irmã Patrícia pega uma sequência sobre enchimento do Espírito Santo. E para acabar de me matar, eu estava ouvindo essa música agora à tarde que vocês cantaram. Eu falei lá, na hora que a gente foi começar, que eu tinha visto lá no grupo que ia se cantar essa música. Eu pronto, vou chorar de me acabar no culto. E dito e feito. Deus me tocou na música no decorrer da tarde, me preparando para aquilo que iria acontecer. Vai juntando uma peça na outra, as coisas vão se encaixando. As crianças agora saíram lá para o culto das crianças. Eu me lembro da Luana contando para mim, isso tem o que, 1 ano e meio mais ou menos, talvez 1 ano, que ela por 4 domingos seguidos foi ministrar para as crianças lá na sala das crianças. E ela não participava do culto porque estava lá, e ela chegava, perguntava, na época noivo dela, o Vinícius, o que o pastor pregou? E por 4 domingos seguidos, a mensagem que ela pregou para as crianças era o mesmo texto, o mesmo conteúdo que nós pregamos aqui. Irmãos, volto a dizer, que delícia a gente poder ter o Espírito Santo conduzindo as coisas. A coisa de uns 2 anos para trás, eu estava aqui num domingo pela manhã e eu tinha passado uma madrugada muito difícil, e orando e conversando com Deus, 3 horas da manhã, eu ainda não tinha convicção da mensagem do domingo de manhã, e eu perguntando para Deus, e por fim eu falei, vou pregar nesse texto aqui mesmo.
E meus irmãos, antes de eu começar a pregar, antes de eu abrir a Bíblia, eu senti que a gente devia orar. E eu falei assim: escolhe uma dupla. Vai lá, cada um ora com alguém. E levantou um irmão e veio na minha direção: eu vou orar com você, pastor. Botou a mão no meu ombro e começou a falar assim: nessa madrugada, às 3 horas da manhã, o Senhor me chamou para orar pela sua vida. Pronto. Já vem aquele arrepio, né? E meus irmãos, o homem começou a orar e ele falou o livro que eu ia pregar, o capítulo que eu ia pregar e o versículo que eu ia pregar. Antes, sem ver o meu esboço ali, sem ver nada. Então quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O texto dessa noite é sobre uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê a movimentação da igreja, e a gente vê erros e vê acertos, e Lucas não faz juízo de valor. Lucas conta o que aconteceu, e em algumas situações a gente bate o olho e fala assim: esses caras erraram ao fazer isso. E a gente tem algumas opiniões à medida que a gente vai sendo experimentado no Evangelho. Mas meus irmãos, quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, não tem como pensar outra coisa. Olha o contexto. A igreja tinha acabado de mergulhar no Espírito Santo. A igreja estava cheia do Espírito Santo de Deus. E uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela se move conforme o Espírito de Deus manda. Porque se ela se esvazia do Espírito, o homem começa a inventar moda, o homem começa a ditar regras e dizer o que pode, o que não pode. Uma igreja conduzida pelo Espírito Santo de Deus, ela se move de acordo com aquilo que o Espírito provoca, o que o Espírito provoca em nós, meus irmãos. Eu quero que você se coloque na posição desses irmãos, para você entender a sua posição. Eram os crentes de Jerusalém, a grande maioria deles judeus, e eles viviam debaixo do jugo da religião judaica. E a religião judaica nesse período, por uma questão de afirmação nacionalista, por conta dos gregos terem dominado, agora os romanos estarem dominando, eles estavam muito severos em detalhes, em regras específicas, e colocavam um peso sobre as pessoas muito grande. Então as pessoas viviam, a gente vê isso em todo o contexto ali dos evangelhos, numa situação de legalismo. Eu fico imaginando a situação dessas pessoas com dificuldade para entregar o dízimo, porque as pessoas que iam ensinar, elas davam dízimo até do cominho, da hortelã, das hortaliças de dentro de casa, tiravam dízimo de tudo. E sabe, não podia fazer uma porção de coisa dentro do sábado por causa da lei e tal. Só que além daquilo que estava escrito na lei, ainda se colocava um jugo muito grande sobre eles. E de repente vem Jesus e diz assim: vinde após mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E de repente Jesus vira, chama os seus discípulos e fala assim: recebam o Espírito Santo. E sopra o Espírito Santo sobre eles. Mas fala o seguinte: olha, esperem, porque daqui uns dias, não saiam de Jerusalém, daqui uns dias será derramado sobre vocês o Espírito Santo. E ali, meus queridos, quando eles são batizados, e a palavra batismo significa mergulho, eles são mergulhados no Espírito Santo. E o que é isso? É você estar cheio, como a gente cantou aqui, até transbordar, do próprio Deus. Então alguém que ouvia falar na história de pessoas que tinham sido cheias do Espírito, agora eles experimentavam: eu que não sou nada, eu que sou um lixo de pessoa, todo errado, de repente eu fui perdoado, e agora o próprio Deus mora dentro de mim. O que é fazer alguma coisa? Tinha aquele monte de lei, aquele monte de regra. Agora, eles não estavam debaixo da regra, mas eles faziam para além da regra, sem problema. Porque se antes era difícil entregar um dízimo, agora eles viviam aquilo que Jesus tinha dito: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino.
Então aquelas coisas que eles estavam vivendo ali, que antes era lei, para eles agora era alegria, gratidão. Você vê isso no texto. Eles não estão simplesmente entregando 10% ao Senhor, eles excedem o que os escribas e os fariseus do seu tempo faziam. Eles chegam num mover tão grande, do entendimento que tudo que eles precisam é o Senhor, que eles começam até a se desfazer dos seus bens e distribuir com os irmãos para que não houvesse necessitados no meio deles. Irmãos, se antes eles eram obrigados a guardar um dia, e esse dia os santificar ao Senhor, agora eles estão no templo todos os dias, rindo, com alegria, singeleza de coração, eles estão fazendo todas as coisas, porque o Espírito Santo está dentro deles, e isso não é pouca coisa. Irmãos, agora todo dia eles arrumam alguma coisa para fazer na igreja, e eles se reúnem de duas formas. Antes da perseguição começar no templo, depois que a perseguição vem de forma mais intensa sobre eles, eles também se reúnem no grupo maior. Isso fica claro em outros textos do Novo Testamento. Mas eles vêm se reunir de casa em casa. Vocês perceberam isso no texto? Há uns 2 anos atrás eu dei um curso aqui na nossa igreja, no domingo pela manhã, a gente colocou no YouTube, chamado Visão de Deus para a Igreja Local. E uma dessas aulas, você encontra ali, é só de referência bíblica, de que a igreja se reunia nas casas, meus irmãos. É importante a gente entender a importância disso e o impacto que isso pode fazer na vida da gente, porque o modelo de igreja no Novo Testamento não se resumia a uma reunião de domingo. Deixa eu falar para você que a sua igreja, para você se reúne a vir num culto domingo à noite, você ainda não está conseguindo viver a experiência que Jesus planejou. Essa experiência chamada igreja, ela precisa ser vivida de uma maneira completa. Isso não é coisa de carola, isso não é coisa de beato, de beata. Isso é coisa de quem está cheio do Espírito, que quer servir. Se você olha para alguns textos da Bíblia que vão ensinar sobre o movimento da igreja, o funcionamento de um culto, você vai perceber que não se encaixa no culto de domingo à noite. Não tem espaço para o movimento de todos os dons espirituais que a gente vê na Bíblia, num culto de domingo à noite. Mas quando você entende que aquilo é a realidade de um grupo pequeno, numa casa, aí você percebe o funcionamento de uma igreja. E quem aqui vive aquilo que a gente chama de célula, entende bem o que eu estou dizendo. Porque um irmão tem uma palavra, o outro também tem. E aí um se cala, o outro começa a falar, lembra lá, 1 Coríntios 14. Se um tem língua, o outro tem que ter interpretação. Um tem uma palavra profética, os outros vão julgar. É um movimento de uma parte complementando a outra. O culto de domingo à noite existe exercício de dom, sim. Mas a maior parte das pessoas está aqui naquele outro pedaço que a gente chama de doutrina dos apóstolos. Tudo aquilo que os apóstolos deixaram para nós é ensinado aqui de maneira apostólica. É a nossa reunião no templo, é o corpo maior sendo alimentado, mas você sendo usado para edificar o seu irmão. Acontece onde? No pequeno grupo. A nossa igreja viveu isso há uns anos atrás. Estamos indo aí para 7, 8 anos que nós começamos o nosso trabalho com célula. E no tempo, meus irmãos, havia uma crise muito grande, eclesiológica mesmo no nosso meio, porque as pessoas tinham muito medo da novidade, como algumas por temperamento ainda têm até hoje, mas existia sim esse medo coletivo. Mas o Espírito Santo veio e curou o povo, e a gente começou a ir para as casas evangelizar. E meus irmãos, o que eu tenho sentido sobre esse tempo é que nós precisamos voltar a essa ênfase. Nós precisamos voltar a esse sentimento, a essa preocupação, de trazer para cada um de nós essa responsabilidade. Eu preciso viver a igreja do jeito que ela está na Bíblia. Eu não posso me acomodar em ser um crente domingo à noite,
Muitos não se preocupam nem em se tornar membros da igreja, querem simplesmente ser plateia, sem colaborar de alguma forma. Eu te digo, tem grandes coisas por acontecer no momento que você se lançar. E como é que isso funciona, meus irmãos? Apenas obedeça. Apenas vá. O modelo de célula que nós temos na nossa igreja é o mais simples do mundo. Eu não conheço nada tão simples como esse. Algumas igrejas pegam a mensagem de domingo do pastor, do domingo à noite, fazem um esboço e distribuem para uns estudos na casa para todo mundo falar a mesma coisa. A gente aqui bota o líder de célula para orar, se vira. Aí o que acontece? Eles falam durante a semana, chegam no domingo à noite e eu prego o que eles falaram. É simples. A gente tem um curso ali explicando, mas o curso é só para você não cair em algumas armadilhas, porque você aprende muito rápido. As coisas são muito simples. E meus irmãos, como é maravilhoso quando a célula ela funciona do jeito certo, do jeito missionário, com o coração sincero diante de Deus, com prazer, com gente cheia do Espírito Santo. O irmão Antônio Veras, eu me lembro, foi um dos nossos líderes de célula nesse período. Eu me lembro ali naquele portão, ele conversando comigo, pedindo para eu orar junto com ele, porque ele estava numa situação terrível na célula dele, porque tinha 2 traficantes que faziam parte da célula, e tinha uma pessoa lá, uma senhora que ela andava com um pouco de chumbinho no bolso, porque vai que dá uma vontade de se matar, como é que vai ficar, né? Oi? Tentou 5 vezes se matar, meus irmãos. E aí eu comecei, vamos orar, e eu comecei a agradecer a Deus. Você sabe por quê? Porque eu sempre quis que a igreja chegasse nesses lugares, porque a nossa vontade sempre foi essa, da gente chegar nessas crocas dominadas pelas trevas. Era tudo que a gente queria. E uma das coisas que aconteceu assim, ficaram muito marcadas na minha memória. O Jefferson, no Seno, os irmãos conhecem, mais o Marcos Henrique, adolescentes, imagina esses 2 adolescentes. Resolveram virar um para o outro, vamos lá para o cigano, pregar para o cigano. Já é, vamos. E foram os 2. E foram parar lá no acampamento dos ciganos que tinha ali, saindo de Praia Grande. E não é que os 2 pararam o cigano, a gente veio aqui falar de Jesus para você, com a cara e a coragem de 2 adolescentes. E saíram de lá com horário de célula marcada, meus irmãos. E o pastor Osias mais o irmão Dutra fizeram célula com ciganos lá. Até os ciganos acho que cansaram deles, juntaram as coisas e foram para outro bairro. Mas você entende que é só ir, só ir. A gente teve a Operação Primavera, na última primavera, a placa está aqui até hoje, estamos fechando. Todos os ministérios da nossa igreja floresceram. A única parte que faltou florescer é a célula. Mas é porque a célula não é um ministério da igreja, a célula é a igreja. Nós funcionamos assim, biblicamente falando. Não estou falando que você que está trabalhando e tal a semana inteira não tem tempo, já que não é bom vir só no domingo à noite, também não vou nem domingo à noite. Não, vem, se alimenta do jeito que você conseguir. Mas o meu apelo para você é: se permita viver tudo que Deus tem para você. Deseje tudo que o Espírito Santo quer para você. Então, deixa eu falar para você que é crente e está numa célula. Sai dela e abre uma. Assustou, né, com sai dela? Vamos parar para pensar. Se você é um mau exemplo, não vai liderar. Nós não queremos hipócritas no nosso meio. Amém? Mas se você é um crente mesmo, tem os seus defeitos como todo mundo tem, está disposto a caminhar em obediência, em unidade com a gente, não vai abrir uma célula para ficar contaminando, enchendo a cabeça dos novos com problema de igreja, como eu já vi acontecer. Não, você é uma pessoa equilibrada, que vai caminhar com a gente. Bora começar isso de novo. Você está na sua célula aí há um tempão, sai, abre uma. Vai abrir uma lá na sua casa, né, Igor? Cada um. É simples. Chega para alguém assim, na doideira mesmo, ó, posso abrir uma célula aqui na sua casa? É toda semana, tá? E não leva muito crente com você não.
vai você no máximo mais um. Porque você tem que ter um entendimento que você está ali para ganhar os outros. Senão você vai ficar ali cuidando de ferida, muitas vezes de gente que não quer nem ser sarada. Sabe? E a célula começa a ficar muito gostosa. E aí é que não multiplica mesmo. Sai e abre uma. Vai. Teve uma época que eu tinha 4, meus irmãos. Hoje eu não estou com nenhuma por causa das coisas que nós estamos implantando na igreja. Eu estou com as minhas noites todas ocupadas. Mas assim que a gente terminar esse processo de implantação, eu vou voltar e eu vou abrir uma para mim e a gente vai continuar. Não vou voltar para a nossa não, tá, Dutra? Porque eu quero que ela não exista mais. Eu quero que cada um de vocês já esteja em outro lugar. Uma igreja comandada pelo Espírito Santo faz o que o Espírito Santo quer. Não o que a nossa carne quer. Eu queria que você realmente tomasse decisão. Não fica estudando muito não, sabe? Não fica planejando muito não. Não, no próximo mês. Não, no próximo semestre. Vai na doideira. Me lembro uma vez que eu liguei para o irmão Marcos André. Falei para ele, ó, Deus me mostrou que é você. Você trabalha por escala. Não sei como é que é não, mas Deus me mostrou que é com você. Ele trabalhando por escala. Começou uma célula de jovens. Vai ganhar gente para Jesus. Tem gente sedenta, meus irmãos, que não tem coragem de botar o pé dentro de uma igreja, mas vai numa casa, vai na sua casa, vai na casa de um amigo, de um vizinho, e aí a gente compartilha o evangelho, testemunha do que Jesus tem feito nas nossas vidas. Eu desafio você a ser parte disso. Vamos voltar para o texto, fecha parênteses. E aí ele fala que nessa época, enquanto eles estavam ali vivendo debaixo desse comando do Espírito Santo, eles comiam, eles tinham o chamado partir do pão e comiam as suas refeições. A gente não sabe se nesse texto está falando de duas coisas ou de uma coisa só, mas o fato é que ao longo do Novo Testamento a gente vê duas realidades: o povo se juntando para comer mesmo, e o povo se juntando para a ceia do Senhor, que você tem até que ter comida em casa para não chegar aqui e fazer vexame, porque é um ato realmente memorial, simbólico, não é o ato de encher a barriga, não é? Mas as duas coisas fazem parte da vida da igreja. A gente termina as nossas reuniões de célula comendo. A gente terminou aqui o nosso grande culto do dia 31 de dezembro fazendo o quê? Ficou uma mesona linda aqui, né? Uma mesa na frente da outra. A gente terminou o ano, aliás, começou o ano comendo. No dia 7 de janeiro terminamos o nosso jejum comendo. No dia 12 de janeiro juntamos os pastores do bairro aqui, né? 5 horas da madruga. Dia 16 de fevereiro tem outro, tá? E o que a gente fez? Comemos juntos, ainda sobrou depois. Quem chegou depois ainda continuou comendo. Irmãos, comer é algo importante espiritualmente quando você come com alguém. Porque comer fala de comunhão, de unidade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, como é que é? Entrarei, cearei com ele e ele comigo. A Bíblia está cheia de questões relacionadas à comida, tanto para o mal de pessoas pecando por comer, quanto para o bem, a gente comendo, tendo aliança, participação um com o outro. Eu me lembro, há muitos anos atrás, numa difícil reunião denominacional, um cara se levantou para me perseguir, para tentar derrubar uma proposta, uma politicagem medonha, meus irmãos. E quando acabou uma tarde assim de coisas absurdas, ele sentou para comer no refeitório. E o que eu fiz? Eu fui lá e sentei do lado dele, botei minha cadeira. Ele assustou. Pensou, o que esse cara vai fazer aqui? Vai me bater agora? Aí eu peguei a comida, o negócio não descia de jeito nenhum. Meu irmão, por que você está fazendo essas coisas comigo aí? Por que você falou esse monte de coisa na reunião que eu nem disse? Aí, eu sei quem você é. Você está querendo acabar com tudo, meu irmão. Ele é nordestino, né? Eu também sou, depois descobri que ele nasceu no mesmo lugar que eu. Saí de lá novo, não tenho sotaque mais. Mas eu me obriguei a comer com ele, porque o cara é crente, eu também sou, a gente tem que ter unidade. Foi difícil, fui conseguir 2 anos depois. Mas enfim, comer junto faz isso com a gente. A gente precisa se reunir para comer. É um dos momentos mais gostosos da célula.
Milagres acontecem nas células, meus irmãos. Eu já orei, cego voltou a enxergar numa célula. Mas que delícia quando a gente para comer e comentar o jogo, para contar caso. Unidade plena. O texto diz que eles perseveravam na comunhão. Perseverar na comunhão é não permitir que nada jogue você contra o outro. É entender que aconteça o que acontecer, por mais diferente que o seu irmão seja de você, por mais que ele tenha pisado no seu pé, que vocês são um, pelo amor de Deus. As pessoas estão muito preocupadas com as exterioridades da igreja, o tipo de música que canta ou deixa de cantar, se apaga a luz, se não apaga, se a parede está pintada de preto, se não está. Ei, esse texto mostra para a gente essência de Bíblia, essência de vida de igreja. O que é uma igreja em sua essência é isso aqui, meus irmãos. É um ser parte um com o outro, um ser capaz de se livrar dos seus bens para servir o outro, um ser capaz de tirar um órgão para dar para o outro, um sentar para comer com o outro e entender: nada vai me fazer me voltar contra o meu irmão. Eu não aceito isso sobre a minha vida. E aí vem o segundo significado do que quer dizer esse perseverar no partir do pão. Essa mesa que nós estamos tendo aqui, que Paulo chama de mesa da bênção, mesa da comunhão, mesa do Senhor. É a ceia que o Senhor Jesus nos mandou fazer. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Nesse tempo que nós estamos vivendo, em que as pessoas dizem que estou fora da igreja, mas não estou sem Deus, ou que eu posso viver sem congregar, mas estou bem com Deus, que é uma das maiores mentiras do nosso tempo. Uma das piores consequências disso, uma das pás de cal que Satanás joga em cima da pessoa, é tirá-la disso daqui. Porque uma pessoa que diz: agora eu sou igreja na minha casa, e mimimi, tudo em desobediência ao que a Bíblia manda, ela não tem isso. Ela não participa da mesa do Senhor. E deixa eu falar para você, a mesa do Senhor, ela não confere salvação para aquele que come. A pessoa que come, ela não vai ganhar a salvação. A que deixa de comer vai perder a salvação, nada disso. Mas ela é a mesa da bênção. Ela é a mesa que faz com que a gente traga à memória uma série de coisas. É a mesa que nos leva a colocar a nossa vida diante do Senhor e examinar nós mesmos. Um culto de ceia, meus irmãos, é um culto de conserto na vida dos irmãos. É um culto de cura na vida da igreja. Uma série de benefícios espirituais que fazem com que a gente permaneça de pé estão relacionados a esse simples momento da ceia do Senhor. Então não dá bobeira. Você precisa faltar um culto de domingo à noite. Tem alguém lá no hospital, vocês estão fazendo a escala, né, com os irmãos. Não dá bobeira não perde o culto da ceia. O culto que vai acontecer a ceia, você precisa estar aqui. E você que se encontra afastado, turistando, fixa a raiz. Eu falei para um rapaz que ele frequentou a nossa igreja por 2 anos. E ele vinha apertar a minha mão todo final de culto e conversar comigo. E às vezes pedia que eu orasse por ele por uma questão ou outra. E eu conversando com ele outro dia, ele parou de vir. Agora eu estou indo lá, mas na verdade eu sou da de lá. Mas é que eu gosto, eu aprendo cada um de um. Eu falei assim: meu filho, uma árvore para crescer tem que ter raiz fixa. Você não vai crescer enquanto você não colocar suas raízes e falar: eu faço parte desse povo aqui. Eu estou aqui, eu vou crescer nesse lugar. Aqui tem algo que eu posso aprender e não só isso. Aqui tem algo que eu posso colaborar. Eu vou ser parte desse povo. Toma coragem e toma uma decisão nesse sentido. Nós vamos agora para a nossa ceia.